conversar um pouquinho sobre escrita criativa? Eu particularmente adoro as técnicas de escrita criativa. Eu sou, fanático por escrita criativa e por essas estruturas que não são inventadas para que os escritores sigam como regra, receita de bolo. Pelo contrário, elas são observadas por roteiristas, escritores, por críticos que analisam textos, tanto de romance, de ficção, a construção do texto, da estrutura de como uma história é contada, e eles decifram isso e colocam isso numa fonte técnica para você conseguir entender a construção como ela foi feita. Eu particularmente sou muito fã do Robert McKee, eu tenho 2 livros dele, um deles é esse diálogo em que ele destrincha exatamente como é a construção de um bom diálogo. E é legal porque ele fala também de narrativa aqui, porque a narrativa nada mais é do que um diálogo do escritor com o seu leitor. Especificamente no trecho em que ele fala de estilo de fala, ele tem uma construção chamada de a sentença do suspense, que ele confunde também, ou ele mistura com o que ele chama de sentença periódica, que diz o seguinte: a curiosidade guia nossa sede de conhecimento, a necessidade intelectual de resolver enigmas e de responder a perguntas. Aqui ele está falando de suspense. Vamos lá. A empatia guia a nossa fome por conexão. Conexão com outras pessoas, empatia com outras pessoas. A necessidade emocional de se identificar com os outros e de torcer pelo bem-estar da outra pessoa. Quando o lado racional e o emocional da vida se fundem, eles geram o fenômeno do suspense. Eu quero que a outra pessoa se dê bem. Suspense, dito dessa forma simples, é a curiosidade carregada de empatia. E aí ele dá um exemplo específico do que é sentença periódica. Mas antes vamos entender o que é essa sentença periódica, o que é essa sentença do suspense. A chave para compor diálogos que mantém a atenção concentrada na página é a sentença periódica. Olha que forte isso. A chave para compor diálogos que mantém a atenção concentrada na página é a sentença periódica. Uma sentença periódica esconde sua ideia central até a última palavra. Sentença aqui nada mais é do que uma frase realmente. A sentença toda é construída. Todas as palavras dessa frase, dessa fala, são construídas para você chegar a uma única palavra. Essa única palavra que é a fonte principal da atenção do leitor. Ao colocar ideias modificadoras ou subordinadas no início da sentença, modificadoras dessa última palavra, subordinadas a essa última palavra, deixando, portanto, o sentido para o fim, a sentença periódica garante o interesse ininterrupto. Você constrói toda a sua frase, a sua fala, aquele período, aquela sentença inteira, em função daquela última palavra, o que força o leitor a buscar essa última palavra, lendo cada uma daquelas outras palavras subordinadas a ela. E aí ele dá um exemplo que eu acho fabuloso. Escuta só esse exemplo. É um exemplo de fala. Olha só. Se você não queria que eu fizesse o que eu fiz, por que você me deu aquele? E aí ele deixa esse substantivo que vem depois do aquele, em branco. Porque você pode colocar ali qualquer coisa, qualquer outro substantivo que vai funcionar. Tipo revólver, olhar, beijo, aceno, foto, dinheiro. Vamos ler essa frase com uma dessas palavras. Se você não queria que eu fizesse o que eu fiz, por que é que você me deu aquele dinheiro? Se essa frase abre um texto, abre uma história, você já cria todo um contexto em cima dessa frase, dessa fala, que faz com que o leitor, a pessoa que está lendo, que está iniciando aquela história, já tenha um start e um clique e tente imaginar: peraí, do que é que ele está falando? Alguma coisa aconteceu, alguma pessoa tomou uma atitude baseada numa inferência, porque alguém deu um dinheiro para ela. Se você não queria que eu fizesse o que eu fiz, por que é que você me deu aquela arma? Olha o poder dessa frase. E todas as palavras que vêm antes do substantivo arma constroem uma conexão com o leitor que forçam com que ele busque aquela palavra. E o entendimento dessa última palavra, junto com todo o restante da sentença, criam uma expectativa enorme, um suspense enorme, que já vem desde a primeira palavra.
entendeu por que eu gosto de escrita criativa? A análise desse tipo de construção, e essa é uma. O livro Diálogo é fantástico, fabuloso, eu recomendo para todo mundo. Todo mundo que quer escrever bem, mas que quer também entender os mecanismos de como se constrói uma boa história, como se constrói uma boa frase, como se constrói uma conexão verdadeira com o leitor. Então fica aí a dica, Diálogo, do Robert McKee.